Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Campos e hoje tenho a honra de bater um papo com a nossa querida amiga, a professora competente, muito conhecida não apenas no estado do Rio de Janeiro, como até fora do país pelo seu trabalho brilhante. Ela que é formada em Educação Física, diretora e coordenadora do CVT, a nossa querida Vivian Soares. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui. Tá passando um pouquinho dessa modalidade linda, né, que está no momento. Aliás, depois da participação brasileira nas Olimpíadas, principalmente das meninas, né? Inclusive com uma considerada, eu não sei se eu posso nem usar esse termo veterana, no caso a Jade Barbosa, mas a Flavinha, a espetacular Rebeca Soares, eu acho que inspirou muita gente, a gente vai falar sobre isso também. Mas Vivian, você começou a carreira como atleta de alto rendimento em ginástica artística e também atletismo. De que forma essas experiências tiveram influência exatamente na sua trajetória até aqui? Na verdade, eu comecei muito cedo na escola, né? Foi uma descoberta que muda a vida, né? Que a gente tem que ter a base que a gente vem da onde? Na educação física. Então, eu descobri a Exatamente. ginástica na educação física e me apaixonei. E minha mãe resolveu botar como hobby, né? E nisso a professora viu um talento. Depois O eu, incentivo partiu da sua mãe, é isso? sim, Olha que legal. ser aquela menina de ficar de cabeça para baixo, né? Porque antigamente a gente, na época na minha época, né? Que a gente novinha, na roça, a gente brincava muito, né? Subir em árvore, balanço, Exatamente. né? E aí fui descobrir esse esporte maravilhoso. E de lá para cá, nessa sua trajetória toda, você recebeu naturalmente incentivo, como se diz, apoio? Como é que foi isso até aqui? Na verdade, o apoio e o incentivo maior foi da minha mãe, né? Que eu comecei numa escolinha e depois a gente teve que ir para o Rio, né? Para estar treinando alto rendimento mesmo. Eu acordava todo dia de 5 e pouca da manhã, chegava em casa 10 horas da noite, treinava lá. E a gente foi cada dia mais almejando, né? E chegou um determinado tempo que eu tive que parar o alto rendimento, não consegui chegar nas Olimpíadas, nada disso, só a base mesmo, né? E comecei a fazer a faculdade de educação física e graças a Deus eu era especialista em ginástica e hoje em dia sonho em estar formando cada vez mais atletas, que a gente já tem atleta, que mais tarde a gente fala sobre isso, Exatamente. né? E estar realizando um sonho meu no futuro dessas crianças. Com relação ao seu trabalho no exterior também, você já teve oportunidade, né, de levar o seu trabalho para o exterior também. Sim, a primeira vez que eu fui como auxiliar técnica da minha primeira técnica, que ela me chamou, que tipo assim, é legal, né? Você ser lembrado, né? Fui a primeira vez que fui com ela, fui 2 vezes com a minha ex-técnica e a última vez foi em 2016 que eu fui como técnica. Foi por um mundial na Dinamarca, com um atleta de Araruama. Agora, quando você recebeu o convite pela primeira vez, dá aquele friozinho na barriga, você já estava esperando? Como é que foi isso, pessoalmente? Não, não, a gente jamais espera, né? É tudo muito novo, né? Até mesmo sair do Brasil, não falava nem inglês direito, foi tudo muito novo, eu ter que andar no aeroporto sem saber nada, na cara e na coragem. Foi dessa forma. Foi dessa forma. E de lá para cá, muitas conquistas que eu sei, você alcançou vários objetivos, né, e que merecem destaque, principalmente internacional. Como você citou, por exemplo, como técnica, então, já na Dinamarca. Como é que foi isso? Foi uma experiência única, né? É o que eu falei, né? E sempre falo, gosto de lembrar. São momentos que não voltam mais atrás, né? São oportunidades que a gente tem que agarrar para a vida, né? E eu sei que como eu fui, né? Não consegui o êxito que eu queria em 2016. Eu tenho certeza que nessa nova geração a gente vai conquistar isso no futuro. Bem, quem sabe várias Rebecas, né? Nessa ida para a Dinamarca, você acompanhou um atleta de 9 anos, foi isso? Foi o Marcos, ele não tinha nem idade para ir, né? Teria que ter 10 anos, só que ele era o melhor do Brasil para estar representando. O atleta que você levou para a Dinamarca, ele era o melhor do Brasil. Sim, Olha o tamanho da responsabilidade. verdade. E com relação a justamente a inspiração, né? Porque a gente sabe que
ou quando você... Podemos citar, por exemplo, o caso da participação brasileira agora nas Olimpíadas. Quando você tem inspiração, quando a criança, vamos colocar dessa forma, ou os pais têm inspiração em alguém, as coisas parece que fluem, né? Mas e para o professor, como é que é isso? Alguém chega e acha que o filho tem talento, e aí como é que entra o trabalho do Então, o professor? trabalho do professor, que eu sempre digo para os pais, que ele não anda sozinho, né? Não tem como andar sozinho sem o apoio da família, que é fundamental. A gente só é uma válvulazinha, né? Para funcionar, tem que ter o resto das engrenagens para poder trabalhar junto, né? Porque a ginástica é um trabalho que você viu agora nas Olimpíadas, né? Não é um trabalho de um ano. Você vê o que aconteceu com a Simone Biles na última Olimpíada, ela desistiu, né? Exatamente. Porque ela mesma viu que era melhor ela parar agora, treinar. Pra você ter noção, ela ficou 2 anos sem treinar, 2 anos. 2 anos. Voltou e voltou sendo a melhor do mundo. É uma coisa surpreendente como é importante não só o técnico, não é só o técnico, tem as outras pessoas É por todo um trás. conjunto que envolve inclusive família. A família, que é a base de tudo, né? Porque eu digo que eu sou o que eu sou hoje devido à base familiar que eu tive, né? O incentivo, né? Porque muitas das vezes a gente quer desistir, porque não é um trabalho fácil, né? Você pega, hoje em dia, minhas crianças começam a treinar 1h30 da tarde, aí vai até 4h30, 5 horas. Então, quantas horas essas crianças estão se abdicando da vida delas, né? Mas é melhor elas estarem ali, né, fazendo atividade física do que estar no celular, hoje em dia que está muito fácil o acesso, Exato. né? Eu costumo falar exatamente que quando você tem um objetivo, em qualquer segmento, quando falamos de arte, quando falamos do esporte ou na vida profissional, às vezes isso exige de nós um certo, entre aspas, sacrifício, né? E eu imagino que no esporte não seja diferente, né? Principalmente quando falamos de ginástica. O sacrifício eu acho que sempre vale a pena quando a gente tem um objetivo, né? Vamos supor, se eu poderia ter desistido lá atrás, mas o amor, quando a gente faz tudo pelo amor, sempre a gente consegue galgar coisas maiores. Então, você tem que amar, a primeira coisa, amar o que faz. Às vezes não era a criança está fazendo esporte porque o pai quer. O que eu sempre priorizo pergunta ao seu filho, Viva, meu filho pode treinar? Foi separado, no caso, foi selecionado para ir para a equipe. Uhum. Mãe, você tem que ver o que ele quer, não é o que você quer. Porque não adianta que a gente vai começar a treinar ele, daqui a pouco ele vai falar e fala que não quer mais. Porque acaba que é uma profissão e as crianças começam muito novas, né? E são crianças. Exatamente. É algo que eu sempre me perguntei. Às vezes, a criança inicia, é uma criança, como você diz, com propriedade, muito mais pela empolgação ou pelo incentivo dos pais, que são os pais mais empolgados que a própria criança, não é assim? Sempre. Sempre é assim. Os pais ficam, porque tipo assim, vê, vamos supor, até mesmo pra mim mesmo essa cobrança, né? Que o pai acha que tipo assim, vive em 2 anos, vai pegar e vai fazer uma Rebeca. Não é isso, são anos de treinamento. Foi até bom essa mídia que deu a ginástica, né, relacionada, porque vê que uma criança, ela tem lesão, uma criança precisa de um acompanhamento psicológico, não é o treinamento em si, é um conjunto. A própria alimentação também Sim, está inserida nesse contexto. com certeza, A questão da alimentação é fundamental, fundamental. pelo que eu já li, pelo que eu procurei me informar. Agora, você, como descobridora de talentos que você revelou para o mundo um talento maravilhoso, Júlio Santos. Fala um pouquinho para gente. Sim, o Júlio Santos era uma criança assim levada, né, que o pai resolveu botar ele lá na ginástica. Foi até através de um projeto social que a gente tinha aqui na prefeitura. O pai falou assim, vou levar ele para fazer um teste no Bolshoi. O Bolshoi, todo mundo sabe que é a melhor escola de balé, né, que a gente tem aqui, graças a Deus que é no Brasil, né? E ele passou na seletiva, ele conseguiu se formar lá, fez uma prova. Ele hoje é o segundo melhor bailarino do mundo e o que eu acho mais importante, Fernando, é ele ter esse reconhecimento da base dele. Quando ele vem em Araruama, ele vai lá. Ele não tem a vaidade de, poxa, eu sou o segundo melhor do mundo. Ele vai lá, ele dá aula lá, ele faz questão de mostrar o que ele sabe, a importância da base, né? De você saber que a gente está formando não só atletas, bons cidadãos, e isso que me deixa assim
muito lisonjeada em saber que, de alguma forma, eu contribuí na vida de, não só dele, de outras crianças, né? Exatamente. E eu queria aproveitar o gancho também da questão do pai do Júlio Santos, a importância também do pai, que abriu mão de tudo. Sim, ele abriu mão de tudo. Hoje em dia, graças a Deus, o Júlio já está em outro patamar e ele voltou para Araruama. O Ele pai mesmo- certamente não se arrepende em absolutamente nada Nem do que eu, ele né? fez, Quem ia né? se arrepender, Imagine, né? uma Garoto coisa maravilhoso. maravilhosa. Agora, você recentemente conseguiu uma outra façanha, conseguiu um outro trabalho também espetacular, que foi ver um dos seus atletas no Campeonato Brasileiro de Tumbling. Isso, a gente, ano passado, no meado do ano passado, a gente foi para um campeonato onde a gente conseguiu, né, levar Araruama, né, que acaba, não é o nome da minha empresa, não é o nome da federação do estado do Rio de Janeiro, mas leva assim, o atleta é da onde? Da cidade de Araruama. Aliás, eu não sei se nós citamos no início o nome da empresa, que é muito importante ser citado também, Ah, o o CVT, CVT. ele vai fazer 3 anos. O que é o CVT propriamente dito O também? CVT é um centro de treinamento de ginástica. A gente trabalha tanto a ginástica feminina como a masculina e também trabalha o tumbling, né? O tumbling não, a ginástica de trampolim, que a gente acaba agregando vários esportes, tentando descobrir vários talentos. É porque eu imagino que cada qual tem um dom, né? E aí é que vem a exigência de você conseguir trabalhar em vários estilos, várias modalidades. Eu não sei se é o termo modalidade que funciona, mas eu acredito que É seja por porque a aí. ginástica acaba que ela tem vários Ela é muito níveis, né? abrangente. Por exemplo, eu vi a participação da Bárbara Domingos na ginástica artística, né? Rítmica, ginástica rítmica. Sim, Maravilhosa. linda mesmo. Eu acho que foi a primeira brasileira a alcançar um Ah, ponto mais consegui. alto, uma conquista mais alta. Fernando, você tem noção de quantos atletas a gente tem no Brasil? E não, a Não. gente não consegue detectar a quantidade de Eu talentos que só a gente sei que o tem. nosso país é um celeiro de talentos que, infelizmente, não tem o devido apoio. Exatamente. A gente é mestiço, a gente tem o que eles lá fora não têm. Não tem. Eles têm tudo, né? Que é a situação financeira, é o melhor médico, é o melhor nutricionista, é o melhor tudo, mas não tem a nossa raça, né? E o que você acredita, Vivian Soares, que seja necessário? Quais são os principais requisitos para que um atleta se torne um atleta de ponta? Primeiro, hoje em dia, a mentalidade, né? Que não tem como a gente trabalhar um esporte de alto rendimento sem ter uma cabecinha boa. A mentalidade, ela insere também nesse contexto, então, imagino eu, disciplina, Isso, comprometimento. comprometimento. É que a gente estava falando, a base familiar. E uma coisa que eu priorizo sempre, o Fernando, é o estudo na vida do atleta, tá? O meu atleta, ele pode ser o melhor que for. Se ele não tem um bom rendimento escolar, ele não permanece numa equipe de competição. Isso é um É ponto, um ponto-chave, ponto que você chave para certamente não abre mim. mão. Não abro mão de jeito nenhum. Porque é o que minha mãe me ensinou, que todo mundo te tira qualquer coisa, menos o estudo, Menos o estudo, menos o sendo conhecimento. menos o conhecimento. Porque a ginástica é uma fase, tem uma hora que ela para, e se você não tem estudo, como é que você consegue fazer o resto das coisas? E são raros os atletas que atingem uma idade mais avançada nessa área, né? Porque ela exige muito vigor físico, por que não? A própria jovialidade, ela influencia muito, né? Sim, mas hoje em dia a tecnologia tá absurda, né? Cada dia que a gente passa tem uma nova descoberta. Aí a gente não vai deixar de citar a Jade Barbosa, Ah, maravilhosa. sim. Antigamente a recuperação de uma cirurgia era de 5 meses, hoje em dia vai de 3 meses, dependendo do tipo, né? Mas a tecnologia cada dia vai aumentando mais e os aparelhos vão melhorando, né? A nível de impacto relacionado às lesões. Então, automaticamente, os atletas eles aguentam mais anos, né? Muita gente vê, por exemplo, a Rebeca Soares com as conquistas dela, mas muita gente também não sabe do número de lesões que a nossa atleta sofreu ao longo da carreira, né? Pelo menos até aqui. Não, com certeza. E acho que essas Olimpíadas, ela, como a ginástica teve uma repercussão muito grande, né? Então se falou muito disso, né? Das lesões que ela teve que passar, até mesmo a Simone Biles fez Também, questão de também. reconhecer isso, né?
de ver, ela mereceu ganhar devido à quantidade de lesões que ela já teve, e a Simone Biles não, né? Por quê? Porque o nível de treinamento é bem diferente, né? E é importante demais essa parte que você fala da preparação física e das lesões para poder ter uma boa recuperação para se almejar mais idades durante as competições e mais, né? Atualmente você está treinando o atleta Roberta Lobão, isso? Sim, é, a Roberta Lobão, eu conversei com os pais, né? É a primeira vez, a criança ela só pode competir este ano, até 9 anos, a partir do ano que vem não pode mais, que vai mudar o ciclo olímpico, e as crianças vão ficar com uma maturidade maior. Vai para 11 anos a nível competitivo. Então, esse ano ela vai para o primeiro campeonato dela, Tem que aproveitar esse ano. esse ano. Ela vai ser uma chave, assim, para ela a nível de uma competição, não mais a nível de estado do Rio de Janeiro. A gente está indo para São Paulo no dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro, um grande desafio que você, na condição de professora, e a Roberta Lobão terão pela frente. Sim, sim. E eu tenho certeza que é a primeira coisa que eu falo para ela ir se divertir, né? Ganhar uma consequência de um bom treinamento. O que ela vai fazer lá é o que ela já faz, né, nos treinos. Se ficar nervosa, então automaticamente vai prejudicar. Então ela ir se divertir e fazer o que ela está acostumada a fazer. Vai brincar, não deu dessa vez? Vamos treinar, ano que vem a gente vai de novo, e assim vai, e assim vai. Olha que legal essa forma de ensinamento também. Tem um quê de psicologia nisso aí, maravilhoso. Não, não, aprendi muito nesses anos, né? A nível mental, que a gente tem que valorizar a mente, que não são crianças, que eu falo com você. Eu priorizo muito e ter aqui esse momento de lazer com eles, de Sim, sim. brincar com eles às vezes. Às vezes é brincadeira boba, né? De um pique-se-esconde, um pique-pega. Eles têm que ter esse momento, porque eles treinam muito. E você sabe que a ginástica é um esporte que exige muito, vamos supor. Hoje em dia, num dia de treino, eles vão fazer no mínimo os 250 abdominais. Entendeu? Mas para eles é fácil. Se eu falar para você hoje, você consegue hoje fazer? De forma alguma. Entendeu? E às vezes eles fazem isso de forma lúdica e a melhor coisa é você aprender brincando. Entendeu? Meu Deus. 250 abdominais, Eles assim, fazem brincando. brincando. Agora, eu sempre tive essa curiosidade também, professora Vivian, com relação aos meninos, com relação às meninas também. É, tem como se diz, uma forma em que você percebe que um se dedica mais ou não? Isso independe de gênero, de quem se dedique mais. Não, geralmente a gente acha uma criança com dom e uma criança que ela é mais esforçada. Então, de repente, você pega uma criança com dom, mas que não quer se esforçar tanto, e aquela criança que não tem o dom se esforça e consegue ser melhor do que aquela, né? Agora, o porquê que essa pergunta ficou mais aflorada foi justamente pelo desempenho das meninas e o desempenho dos meninos nessas Olimpíadas, representantes do Brasil. Sim, mas a ginástica feminina ela está bem mais valorizada, Uhum. né? Como antigamente, né? A ginástica artística no momento, né? Graças a Deus, eles estão valorizando, estão trazendo. Tinha uma técnica de fora que ela já está na segunda Olimpíadas com o Brasil, né? E eles Isso faz a valorizaram, diferença. com certeza faz. Queria eu um atleta um técnico desse que ficasse um ano aqui comigo. Seria maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Hoje, por exemplo, dos treinadores que a gente vê, os técnicos que a gente vê, quais são os países que mais se destacam? A gente sabe que os países da antiga cortina de ferro, né, como Bulgária, Romênia, o pessoal é incrível nisso, né? Sim, já foi muito, né? Já foi. Hoje em dia, na verdade, acaba que os Estados Unidos está nesse auge, no caso nessas Olimpíadas, porque eles têm um trabalho de base fundamental, né? Que eu canso de falar com meus próprios profissionais ali, porque hoje em dia eu sou técnica da equipe. Da equipe. Então, se eu não tenho professores que façam um bom trabalho de base, fica difícil eu ter que pegar uma criança nova. E os Estados Unidos fazem isso na escola. Então não tem como você não achar atleta.
O mais interessante é que outro dia falávamos exatamente sobre isso. Aqui no Brasil, há uma dificuldade muito grande para que o atleta, para que a família do atleta consiga encontrar o apoio necessário, o local para treinar, etc e tal, ao passo que nos Estados Unidos, me parece que na China também, a criança já Já começa começa, na escola. já começa. E eu percebo que você tem uma preocupação muito grande, que é a questão social também. Dá para perceber essa preocupação. Como é que você entende a transformação social da criança também? Então, De que maneira o esporte contribui? lá, no meu caso, eu sou uma empresa particular, Sim, o aonde CVT. isso, eu faço ação social, tá? É uma coisa que eu sei que o esporte ele pode transformar vidas, né? E eu priorizo muito ter essa vontade de eu poder contribuir de alguma forma, né? Para, como que eu vou te dizer? Ter essas crianças, né, que não têm condições, que não é um esporte barato, de estar vivenciando isso e de alguma forma eu estar transformando a vida. Vamos supor, o Otávio. O Otávio era um atleta de São Vicente de Paulo, né, aonde a gente resgatou, trouxe ele para Araruama, que você sabe que é uma viagem não é perto de São Vicente para Sim. cá, e a gente conseguiu levar esse garoto ano passado para ser um campeão brasileiro. Né? Então, tipo assim, a importância que eu vejo que eu consegui contribuir para a vida dele de alguma forma, de estar saindo do Rio de Janeiro, de estar. Ele estava lá ano passado com o pessoal que foi para as Olimpíadas esse ano. O Otávio, o O ano Otávio. passado, estava com atletas que foram para as Eu Olimpíadas. recentemente, antes das meninas ir para as Olimpíadas, existe uma competição chamada Troféu Brasil. Sim, o E Troféu eu Brasil. estava presente lá. Então, eu acompanhei todas essas meninas de perto, porque além de elas ir para as Olimpíadas, elas têm que passar por essa prova, né? E, tipo assim, foi maravilhoso ter conseguir proporcionar isso. Tanto é que eu, independente de eu estar trabalhando nesse evento grandioso, eu fiz com que levei os meus atletas para vivenciar isso, Fernando. E uma coisa que isso não vai acontecer no Rio de Janeiro nem tão cedo, porque eu não sei quando que vai ter uma competição de grandiosidade das minhas meninas que eu digo, de ver atletas olímpicas ali, a Rebeca mesmo, depois se quiser até te passo, tem um vídeo dela falando do CVT, pedindo para as crianças torcerem por ela nas Olimpíadas. Então, tipo Gente, isso assim, é maravilhoso. há um A meses Rebeca atrás, Andrade pedindo para os alunos do torcer para CVT. ela nas Olimpíadas. Olha que referência. Eu fico imaginando os alunos, né, os integrantes da equipe CVT, né, Não, é assim, é o que eu o que falei para isso os pais, é uma significa. experiência única, né? E vou te falar, as meninas da seleção extremamente receptivas, abraçando as crianças com todo cuidado em querer. Então, tipo assim, elas sabem a importância que elas têm hoje na vida dessas crianças e espelho, né? Porque hoje em dia, quem não quer ser uma Rebeca Andrade? Quem não quer ser uma Jade Barbosa? Quem não quer ser uma Flavinha? O mais curioso que a gente vê nos olhos de pais, né, dos pais, das mães, né, os olhos brilham quando alguém fala que a filha. Eu vi uma reportagem outro dia de que a menina praticava, se eu não me engano, balé, né, o que o pessoal fala balé, e que acabou optando exatamente pela ginástica, quando viu a Rebeca e as outras integrantes do Brasil, como a Flavinha, como a Bárbara Domingos, ela pediu para os pais para mudar. Não tem como, né? Eu acho que eu sou suspeita de falar, né, Fernando? Mas a ginástica, ela é um esporte encantador, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, quais foram as principais lições que você colheu até aqui, justamente nessa sua trajetória, nessa sua dedicação com relação à ginástica? E cita também momentos, né, que te deram muita alegria, muita satisfação. Aqui a gente não fala de tristeza, tá? Não, não, não digo nem que eu acho que as fases ruins fazem parte da vida. Eu costumo pensar exatamente isso aí. São ciclos pelos quais nós São temos que ciclos que a passar. gente acaba encerrando para a gente conseguir coisas maiores, né? A gente nunca sabe qual é o maior requisito, é você não desistir, né? E você sempre acreditar. Hoje o centro de treinamento meu é um sonho, né? Eu jamais imaginaria que eu teria um centro de treinamento.
Mas será que esse centro de treinamento era um sonho só meu? Um sonho sonhado junto não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que eu peguei esse centro de treinamento exatamente na pandemia, onde não se tinha aluno, onde ninguém conhecia a ginástica. E o que eu vou fazer? Vou renovar, vou inventar e vamos fazer acontecer. E esse é assim, o maior aprendizado que eu tenho da minha vida, que a gente não pode desistir. Certamente muitos tentaram fazer com que você desistisse, né? Muitos Você deve ter falaram. ouvido, tipo, poxa, mas tem certeza que é isso mesmo? Eu imagino. Sim, e ver como isso está agregando não só a minha empresa e a cidade, né? E a gente já vendo em tão pouco tempo, porque muito pouco tempo, 3 anos de empresa, e a gente já tem que ter conseguido feito um campeão brasileiro, né? Já é um grande feito. E agora a gente vai agora para o campeonato de trampolim, levar a Roberta. Queria A levar para Roberta mais. Lobão. Isso, queria levar para mais campeonatos esse ano, mas a gente depende também de patrocínio, de repente até você aproveitar esse gancho aí para o que eu vejo, Fernando. Eu posso falar, se me Por autoriza? favor, isso é importantíssimo. A nível de patrocínio, o que eu vejo a nível de patrocínio, Fernando, é você vejo assim, adote um atleta. Por que eu digo adote um atleta? Porque geralmente essas crianças que são patrocinadas são crianças que realmente precisam. Às vezes é o básico, é um tênis, é uma alimentação, é uma suplementação. E quando tiver uma competição, o patrocinador vai ter acesso a tudo que é gasto, de tudo que é feito. Hoje em dia eu não queria não levar só a Roberta, teria mais atletas para E levar. essa campanha Adote um Atleta, eu penso, ela não é só para empresas, ou seja, não é só para CNPJ, não. Não, lógico que não. Qualquer cidadão pode adotar um Com atleta também. certeza. E a gente pode trabalhar em cima disso, convidar o pessoal a conhecer o trabalho do CVT. Não, o CVT está de portas abertas para realmente conhecer essas crianças, né? Que são realmente crianças que precisam, Sim. né, da oportunidade. Tem crianças que vêm de Guaba, tem crianças que vêm de Saquarema, e tá tudo aqui com a gente. Olha que legal. Ou seja, o trabalho não se restringe a crianças de Araruama. Não, É não. aberto Não, não. para toda a região. Eu tô falando essas crianças que eu citei, vocês são crianças bolsistas, tá? Bolsistas. Para deixar assim bem claro que, tipo assim, Exatamente. Vívia não prioriza crianças da cidade de Araruama, de Vívia pega talentos. Entendeu? Tanto é que eu falo, Fernando, eu falo assim pro pai, tá na hora de pegar essa criança e levar ela pro Flamengo fazer um teste. Eu não sou egoísta, entendeu? Porque eu tô aqui que eu falo pra você, é passagem, a gente tá aqui de passagem, a gente proporcionar o melhor. A não ser que fala assim, não, Vivi, eu quero que, meu filho foi, você vai comigo. E Aí a gente vai. hoje, você citou o Flamengo, por exemplo, me parece que hoje o Flamengo é a referência no estado do Rio de Janeiro, que está no Brasil, né? Sim, eles têm a maior bagagem de profissionais, né? Eles são a nata da ginástica. É o que eu falo para os pais, que a criança passou, leva que ali está o futuro, e é uma Rebeca Andrade. É que eu falo muitas vezes dos pais, que às vezes os pais falam assim, Vivi, eu vou levar. Também não precisa correr, não precisa pular etapas, porque existem competições onde tem os olheiros. Sim, Entendeu? Às vezes o pai quer exatamente. pular a etapa, não adianta, porque de repente tu vai lá, vai falar assim, quem é? Não sei quem é, mas de repente você vai num campeonato do estado do Rio de Janeiro e fala, pô, aquela menina lá de Araruama ganhou, ela me interessa. Vai ter Tem isso muito, também, tem os olheiros também atuando. Com certeza, mas hoje o que você falou, o Flamengo é a nata da ginástica, porque eles têm preparação nível 1, nível 2, nível 3. Vamos supor, eu só trabalho com nível 1, quando a minha criança chegou no nível 1, eu passo para você no nível 2. Então ela já vai para o nível 2 sabendo tudo. Já sobe uma Só escala já sobe, fica sabendo mais tudo. fácil se trabalhar, né? O cumprir etapas é sempre muito importante. A gente vê, por exemplo, em outras modalidades esportivas também. Vamos trazer para uma modalidade bem popular, que é o futebol. Eu me lembro que muitos atletas não conseguiram atingir, na maioridade, atingir exatamente o nível esperado. Por quê? Porque não foram cumpridas as etapas. Por isso que é importante esse ponto que você toca também. Porque eu trabalho muito ali, Fernando, eu não deixo a criança ela avançar de nível, vamos supor. Vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu tenho meninas que estão no nível 2, mas eu não boto ela no nível 2. Ela vai competir primeiro no nível 1, ano que vem ela vai para o nível 2, que é a primeira competição dela. Então não adianta eu querer botar ela no nível 2 se ela não passou pelo nível 1. Se eu tenho meninas no nível 2, a gente faz meio que uma estratégia de jogo como Muito bem. tem que ser feita, né?
Agora, como é que você vê o futuro dessa área esportiva aqui na nossa região, em especial Araruama? Eu queria muito, né, Fernando, de coração, né, que a gente conseguisse valorizar mais, não só o meu esporte, não, né, o esporte como um todo, né, porque eu acho que Araruama tem muitos potenciais. A gente tem, vou até citar aqui a Geisa Coutinho, que Geisa, que não é tem sempre como uma deixar referência. de citar o Almir, que fez um excelente trabalho. A gente tem aquela pista maravilhosa, não tem como, piscina maravilhosa, não tem como não fazer atleta aqui. É muito fácil, que eu te falei, que a gente tem os seres humanos maravilhosos, que é muito fácil de se descobrir. Muito fácil de se descobrir atletas. O Vivian Soares, uma outra pergunta que eu considero muito importante é com relação à questão ligada ao poder público, sem citar A, B ou C, mas a gente percebe que a verba existe para que seja investida no esporte. Por que você acredita que muitos casos não recebem essa verba? Porque seria vaidade política de alguém ou não? Eu não sei se seria a questão da vaidade, né? Eu acho que vou te falar uma palavra mais forte, importância. Eu acho que a Dar a devida importância importância, falta dar a devida é importância. outra coisa que eu vou falar que o meu terapeuta me ensinou, prioridade. O que é prioridade nesse momento? Vou te dar um exemplo. A prioridade é a filha ir para uma competição ou a prioridade é ir uma viagem? Às vezes as pessoas têm que ver o que é prioridade, né? E hoje eu vejo o esporte e a educação como prioridade na sociedade em si. Então eu acharia muito que o poder público deveria valorizar isso, porque o mundo, cada dia que passa, fica pior, né? E a gente tem como mudar isso Eu costumo usar agora. uma frase, sempre bato nessa tecla, ou utilizando essa frase, que é importante investir no esporte, porque você pode até não revelar talentos, mas você revela uma coisa muito mais importante, que é cidadãos para o mundo. Se disse tudo agora, porque para mim é o mais importante a gente ter bons cidadãos, né? Você Porque é o trabalha, futuro. você vai trabalhar a questão da socialização, você vai trabalhar também a questão da disciplina. É Ah, disciplina, você disse tudo. A disciplina e a educação não tem como não trabalhar junto, entendeu? É o básico, vamos supor para você. As crianças entram no ginásio, qual é a primeira coisa que elas fazem? É guardar o chinelo no armário. Então elas já sabem que elas têm que chegar, pegar e botar ali no armário delas. Porque então elas já estão disciplinadas aquilo ali, disciplinadas. entendeu? E eu vejo o esporte trabalhar exatamente isso na vida das crianças, né? Porque é muito, muito importante. Seja qualquer esporte, eu não estou valorizando o meu esporte que está Sim, em alta, não. É você valorizar mesmo a importância da prática esportiva, não só para a criança, para os jovens, para os idosos, eu como uma percebo, sociedade em si. eu percebo que até mesmo o respeito às diferenças existe nessa hora. Sim. A gente aconteceu agora recentemente, você viu, nas Olimpíadas, no qual tiraram a medalha de uma atleta dos Estados Unidos, né? Eu como profissional, tá, Fernando, não acho válido, porque foi um erro dos juízes lá na hora. Aconteceu, você já premiou o atleta, então tudo bem, ela não vai entrar no livro das Olimpíadas, mas a medalha dela você vai pegar e A você vai medalha retirar. dela. Uma medalha de uma atleta, ela não é mais criança, né? Já é adulta, mas foi um mérito dela, ela viveu aquilo ali naquele momento e muitas pessoas estão levando pelo lado do preconceito, né? Pelo fato dela ser negra, né? Que eu não acho que tem nada a ver, mas eu acho que os Estados Unidos estão certos em estar brigando por essa Eu, medalha. eu comungo desse pensamento. Oi? Eu comungo desse pensamento. Eu penso que os Estados Unidos estão agindo corretamente em defender a sua atleta. Sim, e uma coisa que eu vou só entrar em pauta relacionada às Olimpíadas que eu achei assim muito chato de ter ocorrido essa rivalidade entre a Simone Biles e a Rebeca, que na verdade uma admira a outra. Não tinha essa rivalidade Foi aonde uma a coisa que população, saltou os olhos, né? Saltava os olhos, o carinho de uma para com a a outra. admiração, A admiração, o carinho. e a população queria mudar isso de uma outra forma. Não era a admiração de uma ter a outra.
a Simone fala, nossa, essa menina pode chegar igual a mim. E você via nas apresentações ela admirada em ver o quão boa a Rebeca está chegando no nível dela. Você tocou num ponto tão importante que eu vou citar até mesmo, por exemplo, o skate, né? Tanto o skate street, né? Como a outra modalidade que agora me foge o nome. A gente viu os atletas, independente até de nacionalidade, um vibrando com a Vibrando. performance do outro. Achei Sim, aquilo maravilhoso. sim. Como você está citando o skate, o que eu priorizo muito, que eu vou falar para você também, é relacionado à minha equipe. Eu não boto rivalidade entre eles. Ali não existe ninguém melhor que ninguém. Ali o que eu falo, é uma equipe. Se um ganha, todo Muito mundo bom. ganha. Entendeu? É uma coisa que eu levo para a minha vida, priorizar isso, não ter essa rivalidade da mesma criança competir na mesma categoria e não ficar feliz pela conquista da outra. E essas Olimpíadas foi exatamente isso. Você vê o skate, um vibrando pelo outro. Você via nas próprias Olimpíadas as meninas da ginástica, uma vibrando pela outra. Ficou feliz porque a Júlia, pela primeira vez, conseguiu ir para a final na trave. Então A você Júlia é vê. um atleta de 18 anos, se eu não estiver enganado. 18 Agora, anos. assim, na cabeça eu não me 18 recordo. anos. Ela é do Cegim, de São Paulo. Mas foi merecida. Eu sei que ela vai galgar muita coisa ainda pela frente. A especialidade dela, ela é muito limpa, é maravilhosa, ela é grandiosa. E, tipo assim, foi uma referência também para as crianças entenderem que uma atleta nova que surgiu, né? Agora, você acredita que seja o momento certo mesmo de aproveitar esse gancho, exatamente essa performance das brasileiras nas Olimpíadas? Ou você pensa que isso pode, de repente, se perder com o tempo e, sabe, aquela motivação, quando eu falo motivação, principalmente por parte de autoridades que podem e devem investir no esporte, isso possa se esfriar? Não, eu acho que as autoridades não devem se esfriar, não, porque é um esporte que só vai crescer, né? E vamos supor, na região dos lagos não tem. Era a minha esperança de te ouvir falando sobre Não, isso. não tem. Tem a minha instituição particular, o poder público não tem, e a importância que tem, a valorização que pode ser, já teve, né? Sim, E na época que eu trabalhava, eu era coordenadora, a eu me gente lembro dessa tinha época. 800 crianças praticando esporte. Você tem noção do que é isso? Gente, olha o que a professora Vivian Soares está falando. Eram quantas crianças? 800 crianças praticando. 800 crianças. E o que me deixa assim feliz é ver que alguns conseguiram fazer faculdade e outros eu vejo que teve filhos, não conseguiu nem terminar o segundo grau, né? Então, é o que eu te falo, a importância de se ter isso, né? De sonhar um sonho junto, que eu falo. Sim. O que falta no Brasil, me parece que é justamente um investimento sério, porque tem que se pensar que o atleta, ele tem as suas necessidades em família, né? Necessidade de alimentação, necessidade de educação, uma educação adequada. E às vezes ele acaba abrindo mão justamente de uma carreira que pode ser promissora exatamente para suprir essas necessidades. Verdade. E eu acho que, voltando no teu gancho aí, que a ginástica tem muito, não vai parar por aqui não. A minha esperança é que não pare de Que jeito nenhum. realmente, não só Araruama, mas que várias cidades vejam o exemplo da Rebeca, né, que era uma criança de periferia, e hoje ela está no maior clube, que venha trazer para qualquer cidade que venha várias Rebecas, né, que não pare, que não é um trabalho que a pessoa pensa que é um ano, não é um ano de treinamento. Quantos anos? Vamos supor a Jade, 33 anos, se abdicando, né? Exatamente. Mas o que ela vivenciou lá é coisa única. Eu digo para você que o que eu vivenciei no Troféu Brasil, em estar com as meninas da seleção brasileira, para mim foi único. Entendeu? Será que daqui a 4 anos a Rebeca estará competindo ainda? A Jade estará competindo ainda? Mas não, eu participei daquele evento olímpico, aonde foram as meninas para as Olimpíadas. Então são coisas únicas que não voltam mais atrás. Então são momentos que pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e vai ser marcado para o resto da vida, como foi a minha viagem à Dinamarca. Para você foi algo espetacular, eu não tenho dúvida nenhuma. E isso certamente trouxe uma repercussão maior com relação ao seu trabalho, né? Não apenas o lado pessoal, mas o seu trabalho, a repercussão do seu trabalho. Sim, mas eu não sou vaidosa relacionada a isso, Sim, porque o meu trabalho ele não é forte sozinha, né? olha só, Existe muito bom. a parte da preparação física,
existe a parte nutricional, existe a parte da minha fisioterapeuta, que é o Ellen Lousada, que eu não tenho como deixar de mencionar, porque é uma mulher que trabalha com amor, né, e trabalha junto. Né? Então, quando você trabalha junto, não tem como dar errado. Então, tipo assim, eu não sou sozinha. Existe uma equipe. Eu acho que lá nas Olimpíadas também deu para ver isso, né? Porque lá eles realmente priorizaram tudo, que é trabalho em equipe. Não é a Vivi. A Vivi eu não sou nada, não sou sem o atleta, não sou sem o pai, eu não sou sem a minha equipe de especialistas por trás. Não posso levar um mérito sozinho. E o que você diria hoje, por exemplo, para os pais que querem ver o filho, a filha iniciando no esporte? Viva o sonho. O amanhã não nos pertence nunca. Muito bom. Jamais. E o pessoal pode procurar o CVT, de que forma? Pode achar a gente no Instagram. Dentro do Instagram vai achar o nosso contato lá e ver a disponibilidade de vagas hoje em dia, né? Porque tá bem difícil. Oba, que bom, hein? É, a procura tá muito grande. Teria que ver se vai conseguir adequar, graças a Deus. Né? Hoje a gente não, dependendo do horário, a gente não tem mais vaga. Isso já dá margem para a gente pensar em núcleos do CVT, em outras regiões, em outras cidades. Se Deus quiser. Vamos que Está vamos, né? Um trabalhando para sonho isso? sonhado junto, vamos à Muito frente. bom. E para a gente finalizar, eu primeiro te agradecer muito mesmo pela sua vinda. Eu tenho certeza que enriquece o nosso trabalho aqui e certamente isso vai servir também como uma base muito boa para aqueles, né, principalmente as crianças, para os adolescentes e para os pais também que querem ver seus filhos praticando esporte. Sim, é a base, né? O que você falou. Né? Eu fico lisonjeada em estar aqui com você. A gente se conhece há muitos anos. Daqui a pouco eu vou descobrir a minha idade. A Não, sua não. não. E saber que eu sei que da mesma forma que você tem um carinho por mim, eu também tenho um carinho por você. Obrigado. E saber que você já vivenciou muitas partes do que foi mencionado. E saber que eu tenho certeza que você também fica feliz com as minhas conquistas. Até foi uma surpresa quando eu cheguei aqui e debati com você e com o Luigi, que Luigi, o são companheiro pessoas nosso. Gente, o Luigi maravilhosas. está do outro lado ali. E sempre um prazer, a hora que você quiser, né, estar aqui debatendo sobre essa coisa que é fundamental hoje em dia, que é a prática esportiva, vivenciar isso. Convido você, que vai ser uma honra estar lá visitando, conhecendo hoje o meu centro de treinamento. A honra será toda minha, tenho Deixa eu só certeza. falar que é junto com a minha sócia Tamires, tá? Que eu não posso deixar, Tamires, cita o nome da Tamires, sim. o que eu falo para você é um sonho sonhado junto. E a Tamires foi minha estagiária. Olha como é que são as coisas. Foi sua Foi estagiária. minha estagiária e hoje em dia nós somos sócios. Olha, o que o esporte faz, né? Maravilhoso. É o que eu te falo, é um sonho sonhado junto. Não tem como não dar errado. Dar errado, né? E aquilo que a gente fala, se você não conseguir formar um atleta, seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, sobrinha, você forma algo que é muito rico para a humanidade, para a nossa sociedade, que é formar cidadão, né? Que eu acho que é o fundamental hoje em dia. A gente está formando bons cidadãos nessa sociedade que nos surpreende cada dia mais, né, Fernando? Não tenha dúvida. Gente, nós conversamos com a professora Vivian Soares, ela que é formada em Educação Física e diretora e coordenadora do CVT. Você pode procurar o CVT para conhecer o trabalho. Né? Repete mais uma vez para a gente também aqui. Será um prazer receber, vou falar a idade que a gente começa lá, que eu acho que é importante. Isso. A partir de 3 anos de idade, a gente tem uma aula para bebês. Tem aula para bebês também? Tem uma aula para bebês, que é um trabalho de psicomotricidade, né? Que é o desenvolvimento motor, onde a criança ela precisa. E depois, a partir dos 6 anos, já começa aquela parte mais elaborada. É o que eu te falei, 3 anos, começar de uma forma lúdica, brincando, pulando e se divertindo. Aí, a partir dos 6 anos, começa a ter uma maturidade maior, a gente já começa a botar para a escolinha e assim vai evoluindo os níveis. E será um prazer receber todos lá, apresentar essa modalidade linda. Fernando, a gente deixar claro que a gente, antes de, tipo assim, que se às vezes é o sonho do pai, o que a gente faz? Uma aula experimental. Leva Olha que legal, filho, ainda tem essa possibilidade, viu, gente, de uma aula experimental. E isso para conhecer o esporte. Muito bom. Professora Vivian Soares, muito obrigado por ter vindo. Até uma próxima oportunidade. Acho que eu vou ser redundante, desejar sucesso Te agradeço. no seu trabalho. Te agradeço, eu sei que é de coração.
Gente, até uma próxima oportunidade do nosso Pódio da Costa.